né? Vamos começar aqui. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Thaís, professora de educação infantil e idealizadora do Dossiê Edu, né? Já vinha há um tempo querendo buscar uma ideia de algo que pudesse ser útil, né, para nós professores e chegou o Dossiê Edu. Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa live especial de pré-lançamento. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês. Estou muito feliz em ver amigos aqui, professoras que dividem a rotina comigo. E a ideia hoje é mostrar uma ferramenta que a gente acredita que pode melhorar e muito, né, o dia a dia da nossa profissão, né? Vamos começar então falando um pouquinho do que é o Dossiê Edu. É uma plataforma, é um aplicativo web, tá? Que foi pensado para simplificar essa gestão pedagógica, reduzir burocracia, né, e permitir que vocês, professores, tenham mais tempo, né, para as coisas que realmente importam, sem ter aquela sensação da rotina engolindo a gente, que normalmente costuma acontecer, né? Eu conheço os desafios da rotina de professor, já estou na sala de aula há mais de 30 anos e ela é intensa. Ela é muito intensa. Planejamento de aulas, acompanhar o desenvolvimento das crianças, lidar com a papelada burocrática, os dados, o tempo é sempre muito curto, né? E o Dossiê Edu nasceu justamente dessa dor, né? Como que a gente pode resolver esses desafios buscando uma solução completa, que fosse intuitiva, que fosse de fácil acesso a todos. E é isso que a gente vem trazer hoje. Antes de começar a mostrar a plataforma e tudo que ela traz pra gente, o primeiro item que eu queria falar com vocês é sobre a LGPD, que desde o início foi uma preocupação constante nossa. Como criar uma plataforma onde os dados das nossas crianças estivessem seguros, né? Então, a gente brinca que o dossiê, ele desde o começo, ele foi desenhado em cima da LGPD, né? Quando a gente optou por não usar nome de criança dentro da plataforma, né, para garantir ainda mais essa segurança, porque afinal de contas, o professor só quem precisa saber quem são esses alunos. A gente escolheu usar o número de chamada, né, que a escola fornece a lista, toda instituição fornece essa lista para os professores no início do ano letivo. Então, é uma maneira de ficar seguro, porque quem tem a correspondência é o professor. Então, só ele interessa saber quem são esses alunos. Por isso que a gente usa o número de chamada, né? Essa abordagem, ela não é só para proteger os dados dos alunos que estão dentro da categoria dos dados sensíveis, mas ela também elimina uma preocupação do professor, que está o tempo inteiro pensando, será que isso pode? Será que isso pode? Será que tá tudo bem eu colocar essa informação? Então, foi isso que a gente pensou quando começou a desenvolver a nossa plataforma. Deixa eu aproveitar que entrou mais gente aqui. Tudo bem, Fernanda? Tem um pessoal, tudo bem, Helena, Michele? Oi, Bruna. Sejam bem-vindos.
A live está sendo mostrada no formato horizontal, tá bom, gente? Porque eu queria que vocês pudessem enxergar um pouquinho mais da plataforma. E se ela fosse no formato vertical, ela teria que ser cortada. Então a gente deixou aí na horizontal para vocês verem. Vou falando. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber alguma coisa. Oi, Val, tudo bem? Obrigada, viu? Maravilhosa. Se vocês quiserem saber alguma informação, podem ir me perguntando, eu vou mostrando. Se eu não conseguir responder na hora, no final eu vou abrir algumas perguntas e aí a gente vai desenvolvendo juntas aqui, tá bom? Então, bora lá começar? Bora lá! Gente, eu deixei aqui na nossa plataforma algumas turmas já prontas, mas a gente vai criar umas juntas aqui para entender como funciona. Então, essa aqui é a nossa... Logo quando você vai entrar com o seu login, essa é a nossa plataforma. Então, a gente vai aqui em gerenciar e as turmas vão aparecer. Então, aqui eu já tenho 3 turmas. Como que eu faço para criar uma nova turma? Eu vou colocar o nome, vou escrever aqui Live Teste e vou clicar no botãozinho mais. Pronto, já tenho uma turma adicionada, tá? Ah, mas Thaís, ela não apareceu aqui. É porque ela ainda não tem nenhum aluno. Então, vamos inserir um aluno? Eu vou em novo aluno. O sistema vai perguntar que turma que ele quer entrar. Vou colocar no live teste. Automaticamente, ele será o número 1. Vou colocar a data de nascimento dele, salvar. Pronto, a turma vem aqui e já temos o aluno 1. Vou inserir um novo aluno. Novo aluno na turma live teste. E automaticamente ele é o número 2. Então, na hora que você for preencher, você precisa ir seguindo a sua lista para que faça a correspondência correta. Então, eu vou colocar aqui 3 de 2022. Pronto, já inseri o aluno. Então, super simples de inserir o aluno e de colocar turmas. Existe um número limite para turmas? Não. Você pode inserir quantas turmas você tem. Ah, eu tenho só um integral, uma turma. Ah, eu faço dupla jornada. Põe 2. Eu sou especialista. Põe 20. Né? Não existe um limite de turmas aqui. Mas voltando para as turmas, eu vou mostrar uma coisa muito interessante, que são esses ícones aqui. O lapisinho, ele me permite editar o nome da turma, tá? O lixinho coloca a turma, exclui essa turma e junto com ela todos os dados. Então, ele pergunta se você vai realmente excluir essa turma. Primeiro você exclui os alunos, remover, sim, excluir a turma, excluir. Aí você vai apagar essa turma, tá? E ficou faltando aqui eu falar do item do meio, que é esta caixinha. Vamos pensar que nós encerramos o ano letivo e eu preciso encerrar aquela turma que eu trabalhei durante o ano. Eu preciso deletar todo mundo? De jeito maneira. Você vai arquivar essa turma, porque esses dados, eles são seus. Uma vez que você coloca eles na plataforma, eles vão estar à sua disposição sempre que você precisar consultar. Vou pegar aqui essa turma 4.2 e eu vou arquivar. Ele vai perguntar: que ano é esse que você está fechando? Vamos imaginar que foi 2025?
e eu vou arquivar no ano de 2025. Olha o que aconteceu aqui. Arquivo letivo do ano de 2025. Aqui está a minha turma, com todo mundo lá dentro. Se eu entrar no nome do aluno, né, é que essa turma eu não tinha registros nenhum, então tá tudo zero. Mas caso eu tivesse informações, as informações estariam todas aqui disponíveis. Todas. A única coisa que eu não conseguiria fazer com a turma arquivada seria gerar relatórios novos. Daí isso eu não conseguiria fazer. Mas eu consigo buscar as informações, pegar os PDFs, eu consigo. Tá? Eu consigo ler as informações. Vamos imaginar que a professora do ano seguinte falou: nossa, eu queria o histórico das reuniões com a família. Você tem? Tenho. Só um minutinho que eu vou te mandar o PDF. E você busca, encaminha para a professora. Porque esses dados são seus. Eles estão ali disponíveis para você consultar sempre que precisar. Mas para uma dinâmica, né, para uma fluidez da plataforma, para você não ficar abrindo por engano turma velha, qual é a turma nova, a gente resolveu arquivar. Então, mas Thaís, eu arquivei sem querer. Você pode vir na setinha aqui e restaurar. Pronto, ó, restaurar a turma. Voltou aqui para o meu arquivo. Então, ela de volta aqui, eu consigo gerar relatórios e trabalhar normalmente. Então, a gente consegue guardar esses dados sem precisar deletar. A ideia é que você tenha para sempre as informações dos seus alunos. Deixa eu ver aqui algumas perguntas antes da gente ir para as abas e ver como tudo funciona. A Val perguntou se haverá uma versão para Fundi 1. Ainda não, Val. Dá para usar essa, mas estamos pensando sim em fazer algumas versões aí para ajudar os professores a entender um pouquinho mais do que é legal até que vocês conheçam a plataforma para depois trazer, olha, Thaís, para Fundamental 1 precisa disso. E aí a gente pode desenhar assim. Então, quem sabe no futuro, né? A Tati perguntou, então eu não corro o risco de perder esses dados? Não, Tati. A nossa plataforma tem backup, os backups são diários, então você nunca vai perder as informações. Caso ocorra um erro no sistema, né, que é algo que a gente está, né, propenso a isso, a gente tem o backup e consegue restaurar tudo. E lembrando que os nossos dados são todos criptografados e protegidos. Com relação à segurança, a gente está bem estruturado. Então, é o que faz a gente até respirar aliviado, né? Que bom, gente. Então, bora conhecer o que nós temos aqui nas nossas abas. Eu vou mostrar para vocês, eu criei uma turma infantil 5, porque eu já queria inserir alguns dados, porque eu prometi que nós iríamos gerar um relatório, né? Então, se eu fosse gerar um relatório com uma informação só, ele não seria um relatório bom. Aliás, o sistema nem gera, ele só gera relatórios a partir de uma quantidade X de informações. Então, eu já trouxe um pouquinho preparado para que a gente consiga gerar esse relatório na live de hoje. Tudo bem por aqui, turma? Vocês estão me acompanhando? Estou falando muito rápido? Então, bora lá. Vamos começar, então. Antes de falar sobre os alunos, eu queria mostrar para vocês uma coisa fantástica, que para mim trouxe muito mais sentido para a sala de aula. Logo quando a gente clica na turma, ela abre o que nós chamamos de panorama.
Então, se eu estou na turma infantil 5, eu tenho panorama infantil 5. Se eu estou na turma 4.1, eu tenho panorama da minha turma 4.1. Então, eu tenho, de cada turma minha, eu vou ter um panorama geral. E o que é esse panorama, né, da turma? Aqui em cima, nós temos algumas informações, que são a quantidade de alunos que tem no sistema, né, na sua turma, quem precisa de atenção, quais são as crianças que precisam de atenção, alguma questão alérgica, ou faz tempo que você não registra nada desse aluno. Quem são os alunos que você já fez algum registro essa semana e quem está sem registros recentes? Vou pegar da minha outra turma aqui para vocês verem com mais alunos como que tá. Ó, 20 alunos. Eu tenho 5 alunos que precisam de atenção porque tem uma questão de saúde aí. O número 1, o número 4, 13, o 15 e o 21 estão em dia. Eu estou com registro nos últimos 7 dias. Só que eu tenho 15 alunos que eu preciso olhar para eles. Então, eu meio que começo a minha semana com um radar de quem são as crianças que eu tenho que observar essa semana, porque faz tempo que eu não olho para eles, né? Essa é uma informação geral. E aí, a gente vai para os outros dados que também são maravilhosos. O primeiro deles é essa caracterização do grupo. O que é a caracterização do grupo? Como esse grupo está hoje, né? Sempre que você inserir uma nova observação, essa caracterização ela é redesenhada, né? Tudo pode mudar. A Andréia perguntou se o sistema me avisa se eu não estiver em dia. Ele avisa nesses números, Andréia. Você vai abrir, vai ver o panorama e falar, meu Deus, eu preciso prestar atenção no número 5 hoje, urgente. Então, é um radar geral para você saber onde precisa estar o seu foco de atenção. E aí eu vou abrir aqui agora a caracterização do grupo. Olha só. Então, ele vai trazer dados gerais sobre essa turma. Ele vai trazer questões referentes à frequência e desenvolvimento, os destaques por área, onde está tudo bem, está tudo caminhando, alguns padrões de comportamento e algumas sugestões. Por exemplo, aqui ele me trouxe diversificar e ampliar os registros de destaques positivos, garantindo que todas as crianças sejam contempladas em diferentes momentos, tornando visível o percurso individual de cada uma dentro do coletivo. Porque ultimamente eu só registrei conflitos. Então ela vai falar, opa, vamos olhar para os destaques positivos, né? Vamos olhar para as coisas boas. Eu vejo essa parte da caracterização da turma como aquela, sabe o executivo que chega para trabalhar e a secretária vem trazendo todas as informações do dia? O que eu preciso fazer, aonde precisa estar minha atenção no dia. Gente, para mim, essa sessão é isso. Onde eu vou colocar o meu olhar, aonde eu vou gastar a minha energia, o que está faltando para eu fazer com essa turma. Não que eu não faça um bom trabalho, mas é um olhar de alguém que está de fora, né? É um olhar de um sistema que está falando, opa, que está faltando esse tipo de registro. Vamos fazer esse registro? Isso aqui está muito bom, a turma está fantástica, o grupo funciona, eles apresentam interesses por jogos. Então, ele vai me dando dicas de como essa turma vai se desenhando. Lembrando que isso tudo é feito sempre, cada vez que você insere algum item na plataforma, ela redesenha essa caracterização. Você pode copiar, né? Eu quero guardar porque achei interessante algumas informações.
Então, vou lá, copio, jogo no meu Word e salvo essa informação. O que mais? O radar da turma, ele vai mostrar quem precisa de uma atenção. Então, aqui sempre vão ficar em amarelo casos que necessitam de mais atenção e vermelho casos que eu preciso olhar com urgência, tá? Então, esse aqui é o nosso radarzão que vai sinalizar tudo. A Michele falou que faz diferença ter essas informações no relatório. Muita. Até para as famílias. Às vezes eles querem entender como a turma funciona e você tem informações preciosas ali do seu grupo. Obrigada, viu, Mi, pela contribuição. A evolução média. Aqui, tudo o que você fez com os seus alunos, né, dentro da área de conhecimento da BNCC, motor, linguagem escrita, linguagem oral, raciocínio lógico-matemático, socioemocional, ele vai mostrando. Então, ó, eu fiz um registro sobre a questão motora e eu marquei em todos, então 100%. O mesmo com linguagem escrita. Já no socioemocional, eu não registrei para todos os alunos. Então, ele não vai dar que está 100%. Essas barras, elas vão subindo e descendo à medida que você vai avaliando. Então, você sempre consegue ver, ó, o socioemocional, eu registrei em 2 de 3 alunos. Então, eu preciso ver quem é esse aluno que eu não registrei para registrar. Então, ele vai trazendo essa evolução na média para você ir conseguindo manter a mesma qualidade e a mesma quantidade de registro para cada criança. E por último, aqui no panorama da turma, os campos de experiência da BNCC. Então, nós temos os 5 campos, né? O corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento, imaginação, os campos que nós todas já conhecemos da BNCC. À medida que você vai lançando no sistema as suas atividades, né, os seus relatos pedagógicos, se ele identifica que ele pertence a um campo da BNCC, ele tica automaticamente. Vou abrir aqui, ó, escuta, fala e imaginação. O primeiro ele já ticou. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre sobre suas vivências por meio de linguagem oral e escrita, né? Através de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Um dos meus registros ali, ele já identificou que continha esse objetivo. Ele já vai lá e check. E aí eu consigo ver o que eu já consegui cumprir da BNCC. E o que eu ainda não consegui cumprir me ajuda a pensar em outras atividades, né? O que eu posso fazer nas próximas semanas com os meus alunos para que eu consiga cumprir também esses objetivos. Imagina você ter consciência de que você está entregando uma turma no semestre, né, no ano seguinte, com 100% dos objetivos todos, né, com a certeza de que cumpriu todos os objetivos da BNCC, é bem interessante, né? Então, fica aqui. E esses campos, gente, de experiência, você não precisa ticar nada, é automático. O sistema é quem vai fazer isso. Você só vai clicar aqui e falar, deixa eu olhar como está o meu cenário. Ah, nossa, eu preciso trabalhar espaço e tempo, né? Nossa, tô devendo na escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, é só para isso, mas você não precisa inserir nada. Tudo isso, todo esse panorama da turma, ele é automático, tá bom? E aí, nossa, gostei muito. Thaís, olha, hoje o panorama trouxe um monte de informações importantes. Posso ter registro de tudo isso? Claro, venho aqui em gerar PDF e pronto, o sistema vai trazer todas as informações dentro de um PDF para você.
Olha lá. Quem está no meu radar, como está meu gráfico, os campos, se eu cumpri ou não cumpri. Então, eu posso terminar o ano e salvar, gerar esse PDF, né? E guardar como missão cumprida. Então, isso é muito bacana. Boa noite, pessoal, que entrou depois. Daniel, Ais, Letícia, Simone, tudo bem? Bem-vindos, viu, gente? Carmen falou, é no processo semestral, tudo isso é muito importante para avançar no trabalho pedagógico. Muito. Imagina, a cada semana, né, você ter como essa turma está desenhada, como essa turma está se comportando. É uma ferramenta muito valiosa que eu penso que vai ajudar muito no planejamento. Então era isso, gente, que eu queria apresentar sobre o panorama, falar um pouco antes da turma para a gente entrar agora no individual. Bora lá! Vamos lá então aqui para o individual. Vamos começar na primeira aba. Antes de falar da aba, aqui em cima vou mostrar para vocês esse menu. Aqui eu tô no meu aluno número 1, eu sei quem ele é e só para mim importa. Tá na minha turma infantil 5, nasceu aqui a data de nascimento, 5 anos, já tem 2 faltas, 2 atrasos, 3 registros e 3 evoluções no sistema. Então é isso que eu tenho de informação dele até agora, tá? À medida que eu vou inserindo, isso tudo vai mudando. Esse é o menu principal ali, são as informações principais. E agora a gente vai começar na aba de faltas e atrasos, tá? Vamos registrar. Vamos colocar que esse aluno faltou hoje, dia 9, né? E a família não falou qual era a questão, mas trouxe um atestado da dentista. Atestado da dentista entregue na escola. Tá. Então, é uma falta justificada. Eu venho aqui e registro. Aqui do lado vocês podem ver, ó, ele já tem 3 faltas, 2 não tem nenhuma informação, não tem nenhuma observação e tem uma que está justificada. Ah, mas Thaís, o sistema de todas as escolas tem registros de falta. Tem. Toda escola tem, né? O que as escolas não têm são registros de atrasos. E eu não sei vocês, mas na escola que eu trabalho, na educação infantil, tem bastante atraso, né? Criança que não acorda, criança que chorou, enfim, uma série de situações do dia a dia. E isso não tem registro, não tem onde guardar esse tipo de informação. A gente guarda em caderno, em anotação, e se alguém da orientação pede esses dados, a gente não consegue buscar, tem que ficar voltando no caderno. E aqui na plataforma, ela é muito tranquila de registrar. Ó, vou colocar aqui para o número 2, que hoje, dia 9, ele atrasou 20 minutos e não justificou. Ó, vários atrasos, nenhum deles essa família está justificando. Olha só, deixa eu ver se nenhum deles a família justificou. Mas ele já acumulou 65 minutos de atraso só essa semana. Depois eu vou voltar para falar desses atrasos logo mais quando a gente estiver em relatório. Mas aqui eu só queria mostrar para vocês como é fácil e rápido de registrar essas informações aqui. Agora a gente vai para a aba da evolução. A aba da evolução é a aba do nosso olhar pedagógico. É a aba que a gente vai usar para as nossas avaliativas, né, para as nossas atividades que têm objetivos ali, que a gente precisa verificar se a criança contemplou esse objetivo ou não. Então, é a aba que a gente escolhe para colocar as atividades que vão trazer uma evolução, que vão mostrar uma evolução.
Então aqui eu já tenho 4 registros de evolução. Um motor, um de linguagem escrita, um de autonomia e um socioemocional. Mas eu vou fazer um aqui com vocês. Vocês perceberam que no das faltas e atrasos eu clicava aqui no calendário? É hábito, gente, mas eu não preciso, tá? Eu venho aqui na área de desenvolvimento. Eu vou escolher hoje lançar uma evolução de uma atividade que foi sobre raciocínio lógico e matemático. Tem várias áreas de desenvolvimento aqui, baseadas na BNCC. Inclusive, tem 2 áreas que nós inserimos para registros gerais, então, que são as observações pedagógicas. E aqui no outros, você pode escrever o que você quer colocar como outros. Então, professoras de primeiro ano pode colocar ali história, geografia, ciências, né? Pode colocar o nome da matéria, já que a partir do primeiro ano entram as matérias. Mas vamos lá, eu vou aqui no raciocínio lógico matemático, uma atividade que eu fiz de boliche. Boliche. E aí eu vou escrever a observação sobre um aluno. Avalia a distância, ajustando a força da bola, né? Já que era boliche. Identifica os números e conta corretamente os pinos que caíram, tá? Escrevi uma observação aqui sobre esse aluno. Ai, peraí, deixa eu corrigir aqui. Tem um erro. Distância. E aí, eu venho... outro errinho aqui, gente, perdão, que eu tô digitando rapidinho. E registro essa evolução. Pronto, aqui, ó. Registro lógico-matemático. Tá aqui a minha observação da atividade do boliche. Super tranquilo. Agora eu vou pro aluno número 2. O aluno número 2 não foi tão bem que nem o aluno número 1. Então, eu vou aqui na evolução. Nem vou pôr a data, porque ela aparece... Ai, gente, eu registrei no 2. Então, eu vou registrar no 1. A evolução. Ah, no aluno número 1. Não vou colocar a data, porque ele vai entender que é hoje. Raciocínio lógico matemático. Boliche. Ai, mas eu não quero ficar escrevendo um texto grandão aqui. A gente tem uma ferramenta que é maravilhosa, que as professoras da versão beta amaram, que é esse microfone aqui. Então, eu vou gravar a minha observação. Vou gravar aqui. Aluno tenta direcionar a bola, mas tem dificuldade em dosar a força e ajustar a mira. Conta as garrafas que caíram com o auxílio do professor ou do colega, às vezes pulando ou repetindo números na sequência. Esse texto vai ser transcrito, vamos ver. Olha que maravilhoso, gente. Ele colocou até as vírgulas, o ponto final, não tem erro de digitação. Tá melhor do que eu digitando esse microfone aí. Pronto. Minha observação já está feita. Mas eu lembrei que o aluno 3 também teve a mesma dificuldade que o aluno 1. Então, ai, Thaís, eu vou precisar escrever tudo de novo? Não, eu venho aqui, ó, copiar. E eu posso copiar essa informação para quantos alunos eu quiser. Então, se eu tenho aqui meus 20 alunos, quem que tá nesse grau de dificuldade? O 3, o 15, o 12, o 18? Você vai marcando. Confirmar a cópia. Sim. Prontinho, ó. Se eu entrar aqui no meu aluno 3, na evolução, tá aqui, ó. Olha lá o texto, bonitinho. Então, você pode fazer algumas rubricas para a sua atividade, 3, 4 rubricas, e rapidamente você lança e copia e tem já o desenvolvimento da sua turma inteira. Gente, eu não gasto 5 minutos
para lançar esses dados de evolução de uma turma inteira. É muito rápido mesmo. Tudo bem? Então, meus registros estão prontos agora, já tem alguns registros interessantes. Vamos para a próxima aba. Facilita muito, Geise. Muito, muito. Vamos para os registros diários. Aqui é o dia a dia da sala de aula. Aqui é a nossa rotina, é a nossa correria. São aquelas observações que acontecem assim diariamente, 10 vezes por dia, né? A gente dividiu esses registros diários em 3 grupos: geral, alimentação e banheiro. Aqui no geral, a gente vai lançar informações referentes a comportamento, conflito, um destaque positivo, o projeto que você está trabalhando com a sua turma, né? Questões de saúde. E aqui o outro entra de novo. Quero inserir uma fala do meu aluno. Vou aqui no outro. O outro, gente, cada um vai encontrar a sua necessidade. A verdade é essa, né? No campo alimentação, também, se na sua escola as crianças fazem algum tipo de refeição, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, você consegue registrar a aceitação, se foi boa, regular, se recusou, o que recusou, guardar essas informações. E banheiro, a mesma coisa. Quantas vezes foi, se teve, aqui eu marquei uma diarreia. 2 vezes, então teve um acidente aqui. Eu vou registrar porque eu vou avisar a família depois. Então aqui são as situações do nosso dia a dia. Vou voltar aqui para o geral para colocar, porque eu quero mostrar para vocês aqui um registro que eu fiz. Ele funciona igual a evolução. Você põe o tipo e faz a descrição. Ou escreve ou grava a sua voz. Gravando a voz, gente, é importante mencionar que a sua voz não fica no sistema. O sistema transcreve essas informações e o seu áudio não é gravado, tá? Fica só o texto que vai estar criptografado, então não existe nenhum risco, né, de voz, enfim. Esses dados aparecem sim no relatório, Andréia. Se você insere informações sobre alimentação, elas vão aparecer no relatório sim, né? A fala vai na íntegra, digo do jeito que a criança falar no relatório? Vai, vou falar sobre isso já, Geise. Vou mostrar para vocês como isso acontece. Então, aqui fiz um destaque positivo, eu registrei um conflito, né? O aluno 2 teve um conflito com um amigo no parque, caíram, bateram a cabeça, foram para a enfermaria. Você registra no 2 e no número do amigo que teve o conflito, né? No outro, eu coloquei uma informação sobre que me chamou a atenção, não demonstra preocupação com o ambiente ao fim da tarefa. Deixa tudo espalhado, precisa da ajuda de um adulto para organização e limpeza. É um dado importante. Para a gente que é professor de educação infantil, a gente sabe que esse dado é importante. Mas para mim ele não entrava na evolução. Então eu coloquei aqui no outro, porque eu quis guardar essa informação. Gente, não tenho, vocês quem vão escolher o melhor uso, né, dessas categorias que a gente tá criando, certo? Então, vamos lá agora para... Mas é bem parecido, o registro da evolução e registros diário, ele funciona da mesma maneira e super intuitivo. Aqui, pautas de reunião. Se a sua escola tem um documento que precisa ser preenchido antes de cada reunião, você pode anexar esse documento, né? Copiar as falas, os registros mais importantes, as questões mais importantes e ir salvando na plataforma, porque ela vai montando esse dossiê do aluno. E aí você sabe que toda a informação referente a essa criança está num único lugar.
Deixa eu pegar aqui, acho que o aluno 1, eu coloquei uma pauta de reunião. Coloquei, ó. Então eu venho aqui, coloco a data. Quem solicitou essa reunião? Foi a família? Foi o colégio? Foi um especialista? Vou marcar que foi a família. Quem que estava presente? Vou ticar as pessoas, ó. Professor, orientador. E aqui eu posso preparar essa pauta antes, caso a instituição que eu trabalho não tenha esse documento, não precisa, não solicita, mas eu vou vir aqui e vou criar uma pauta de reunião sobre coisas que eu quero falar, combinados que eu quero fazer, e eu vou deixá-la guardadinha aqui. Se eu tenho o documento, eu posso copiar, colar e já salvar aqui. Já deixei uma salva aqui, ó. Uma reunião que o colégio pediu, onde o pai e a mãe estavam, falei sobre a criança e montei um plano de ação entre escola e família. Incentivar jogos de tabuleiro em família. Escrevi aqui algumas coisas. Essas informações também podem ser usadas para compor o relatório? Sim, elas podem sim ser utilizadas para compor o relatório. E eu venho aqui e eu quero levar essa pauta de reunião num PDF para a reunião. Posso fazer isso? Pode. Já já eu vou mostrar como isso é possível também. Ah, eu quero gerar um relatório do meu aluno para falar com mais propriedade sobre algumas questões da área do desenvolvimento dele. Pode gerar? Pode gerar, gente. Vamos falar então sobre isso? Então agora relatório. Mas antes de ir para o relatório, que é o nosso... Tcharam! Eu vou falar rapidinho sobre o alerta. Os alertas são as questões de saúde, né? Alergias, medicamentos, que nós professores temos que administrar também, né? Faz parte. Então vamos imaginar que o aluno número 1, a família falou que ele é alérgico à lactose. Vou inserir aqui essa alergia. Pronto, adicionei. Lembra quando eu falei no começo da parte de cima do aluno, que é o menu com as informações gerais? Olha o que acontece agora no número 1. Fica ali, ó, gritando que esse aluno tem alergia, para que isso me ajude a memorizar, lembrar. A gente sabe a loucura que é o início do ano quando chega a ficha de saúde, né? O que é o que? Alergia do que? Quem é que tem? Então, a gente deixa isso numa observação que chama a atenção mais do que tudo, para que você não se esqueça dessa informação. Aí esse aluno que é alérgico à lactose, a família mandou passar uma pomada. Então você vem aqui no medicamentos, pomadas 10. Adiciono às 10 horas. Onde é que tá? Às 10 horas. Adiciono. Ah lá. Olha o que aconteceu aqui. Alergia e medicamento. Fica ali no meu radar o tempo inteiro. A hora que eu clicar no número desse aluno, eu vou ver que ele tem informações que são importantíssimas. E vamos imaginar que esse número 1 aí, agora está com medicamento, a família falou, não precisa mais se preocupar com isso. Ou você já internalizou, né, passou aí 2, 3 meses, você já sabe das questões alérgicas dos seus alunos. Então eu venho aqui no alerta e aperto no X para deletar. Remover esse item? Sim. Remédio também, já acabou a pomada. Remover? Sim. Pronto. Olha lá. Ele volta a ficar na barrinha sem nenhuma informação. Certo? Então esses são as nossas informações aqui importantes. E vamos para o relatório. Agora chegou a hora do nosso relatório. Quando eu clico na aba do relatório, ele vai apresentar 3 possibilidades. Meus registros em PDF, gerar relatórios com a IA e o histórico de relatórios.
Vou começar falando dos meus registros em PDF. O que são esses registros? Gente, tudo o que você escreveu na plataforma é seu registro. E ele tem um jeito de você buscar. Olha só. Vamos imaginar, lembra quando eu falei da questão da faltas e atrasos? Ó, o aluno 2 está com 65 minutos de atraso já. Aí eu falei para minha coordenadora, falei, olha, o fulano tá com muito atraso. Ai, Thaís, você consegue mandar para mim, então, esses dados? Só um minutinho, eu vou mandar no seu e-mail. Então, você vem aqui, meu registros em PDF, é o aluno 2, e eu quero todos os registros de faltas e atrasos. Exportar em PDF. Ó, uma falta não justificada, uma justificada, 3 atrasos que já somam 65 minutos. Pronto. Pego esse PDF, salvo e envio para minha coordenadora. Sem precisar ficar buscando no caderno aonde estava o dia que você anotou e se você anotou aquele atraso do dia. Então, ele é muito prático, né? Imagina você chegar numa reunião, vou pegar um caso que eu tenho de uma criança que sempre se atrasa. E aí você fala, olha, atrasou, as professoras já avisaram que a criança está sendo prejudicada e a família nem aí. Aí você chega para uma reunião, pega um relatório desse e fala, olha, nos últimos 2 meses, ele perdeu o equivalente a 8 horas de aula. Como assim, 8 horas de aula? Mas, gente, foi só 10, 20 minutinhos por dia. Então. E aí você consegue mostrar dados que a gente sabe o problema que são esses atrasos. Mas a família não está muito preocupada. Mas a hora que você traz um dado alarmante, você consegue, né, mudar o pensamento aí dessa família. Outra situação, a sua coordenadora pediu para ver as suas atividades avaliativas. Ai, deixa eu acompanhar, eu quero ver como que estão as suas atividades aí, como você tem avaliado os alunos, né? Tá bom. Você quer de algum aluno específico? Ah, eu queria ver de todos. Ok, então eu vou te mandar. Então você vem aqui em todos, evolução, exportar PDF. A coordenadora vai olhar e falar, olha, ela já fez uma atividade de raciocínio lógico-matemático com boliche, já trabalhou autonomia na rotina, a linguagem escrita já apareceu numa atividade de escrita espontânea. A questão motor, ela fez uma atividade com pinça e objetos do aluno 1, tem dados do 2, vai ter, gente, dados de tudo, de todos os alunos. Então, ela consegue acompanhar, né, as avaliações tranquilamente, sem você precisar ficar caçando documento, juntando o que estava no caderno com o que estava na planilha, com o que não deu tempo e foi para o celular. Rapidinho você tem todos esses dados aí, porque eles são seus. Então aqui, nos meus registros em PDF, tem tudo que é seu. Acabou o ano letivo. Ai, quero salvar todas as informações, quero guardar todas as informações dos meus alunos. Então, vou lá no aluno número 1, eu quero faltas, eu quero evolução, eu quero os registros, eu quero a pauta da família e exporta em PDF. Vem tudo que você registrou durante o ano com essa criança. Tudo. E você pode ter isso de todos os seus alunos. Tá certo? Você pode buscar por períodos. Aqui eu não estou buscando porque eu já estou buscando tudo que tem. Mas você pode colocar, eu quero do primeiro bimestre, do segundo bimestre, eu quero do segundo semestre. Você escolhe qual é o tipo de registro que você quer. Que bom, Giovana. Estou lendo agora a sua mensagem. Foi pensado verdadeiramente para o professor. Cada aba
Foram muitas professoras que ajudaram, a gente teve muita troca para entender o que faltava, o que era legal, o que iria ajudar. E bora ver como é isso acontecendo agora na prática? Vamos lá. Gerar relatórios com IA. Então aqui tem a data, eu não vou colocar porque eu quero que ele busque tudo, já que a gente não tem muitas informações aqui nessa turma ainda. Você simplesmente, então, vai gerar com IA. Não ponho a data porque eu quero que ele busque tudo. Ele vai ler todas as minhas anotações, todos os meus PDFs e ele vai trazer essas informações. Lembrando, gente, que esse relatório está sendo gerado por uma inteligência artificial, tá? Pode ter erro. A ideia aqui é simplificar a vida do professor. Ao invés dele passar horas buscando as informações, juntando o que estava na pauta de reunião dos pais, o que estava na planilha, o que estava no caderno e elaborando um texto que começasse do zero para encaixar essas informações, aqui a plataforma já encaixou para você. Ela já vai trazer um texto pedagógico completo. O seu trabalho vai ser, agora, personalizar ainda mais. O seu tempo vai ser para lapidar essas informações, né? E não para ficar construindo do zero. Então aqui, ó, enquanto a gente já falava, em questão de segundos, o relatório já foi gerado. Olha aqui ele, que bonitão. Você pode copiar e já lançar num documento Word e você pode salvar. Eu gosto de salvar, por quê? Quando eu vou salvando os relatórios, ó, ele vai ficando aqui, ó, históricos de relatórios. Ele vai deixando todos os relatórios que eu já gerei com a IA. Eu posso editar aqui mesmo, se eu clicar no lapisinho aqui, ó, eu consigo editar esse relatório, fazer as mudanças aqui mesmo. Posso excluir, eu posso copiar as informações. Agora, quer ver? Eu vou mostrar para vocês que demais. Lembra que no registro diário, vou pegar uma informação que eu inseri. Eu coloquei aqui, ó, no aluno número 1, uma informação de projeto. Durante a aula de projeto, a criança pediu para sair da sala e quando voltou disse: "Olha o livro que eu tenho em casa do projeto." Fizemos uma roda de leitura na mesma hora. Eu achei incrível que a criança foi lá, foi para casa, pensou no projeto, trouxe o livro para ser compartilhado. Nossa, quanta coisa está por trás disso, né? Aí vamos olhar no relatório como que isso aparece? Aqui, ó. A criança demonstra ser afetuosa e criativa, trazendo envolvimento genuíno para os momentos de contação de histórias. Suas interações sociais refletem disponibilidade para o convívio com os colegas, brincando bem em pequenos grupos e mostrando-se receptiva às propostas de atividades compartilhadas. Estabelece vínculos significativos com a professora e pares, participando com naturalidade das rotinas da sala de aula. Numa delas, quando regressou após uma saída momentânea, compartilhou com entusiasmo: "Olha o livro que eu tenho em casa do projeto", propiciando uma roda de leitura improvisada que evidencia a sua disposição para participar e sua relação positiva com o aprendizado. Então, vocês viram que a frase que eu coloquei da criança falando, o relatório entende que isso é preciosíssimo. Então, ele vai buscar e ele vai trazer, contextualizando ainda mais a situação que ocorreu em sala de aula. Esses relatórios, quanto mais elaborado, quanto mais informação você trouxer nos seus registros, melhor ele vai ficar. Melhor, mais completo ele vai ficar. Então, a qualidade do seu registro, ela tem um impacto significativo nos relatórios, né? Claro que se você fizer
escrever de qualquer maneira, o relatório vai sair? Vai sair. E a gente vai escrever, porque na correria do dia a dia não é sempre que a gente vai fazer registros maravilhosos. Mas essa qualidade influencia também, né? Se você fizer observações com qualidade, o seu relatório vai vir impecável, impecável. E aqui, ó, ele dá mais ou menos umas 2,5 páginas de um arquivo Word, tá? Para vocês terem uma noção. Gostaram? O que vocês acharam? Vou fazer que nem as influenciadoras. Gente, põe coraçãozinho se gostou. Peraí, vou tomar uma água, peraí. Estamos quase acabando, gente. Falta só um item. A Giovana falou aqui, uma ferramenta que valoriza o registro do professor. Sim. Obrigada, gente. A ideia é facilitar a nossa vida e fazer com que a gente tenha tempo de olhar aquilo que fez a gente escolher a nossa profissão, né? Todo mundo que é professor escolheu dedicar a vida a olhar essas crianças, né, com qualidade, com respeito, com cuidado. E às vezes a gente acaba sendo engolida mesmo pela burocracia, né? Mas isso não nos transforma em professores ruins. Simplesmente são as questões da vida acadêmica, da vida pedagógica. Mas eu acho que com essa ferramenta a gente consegue otimizar bastante o nosso tempo. Sim, consegue. E aí, por último, eu vou falar do calendário institucional, antes da gente encerrar essa live. Nós vamos divulgar os valores ainda essa semana, tá? Mas eu posso avisar para vocês que nós teremos 2 planos. Um plano Pro e um plano básico. A diferença deles vai estar na quantidade de relatórios que você consegue gerar. Ah, mas Thaís, eu vou ter pouco. Não. O cálculo foi feito para um professor que dobra período com 22 alunos na sala de aula e relatórios bimestrais. Eu não consigo nem pensar alguém que tem essa rotina. Mas a gente calculou assim, um professor, 2 turmas, relatórios por bimestre, vai ter essa quantidade de 100 relatórios no plano básico. E no plano Pro já vai ter 300 relatórios. Porque tem gente que vai querer gerar esses relatórios não só no momento de entregar para a coordenação ou para a família, mas vai gerar para uma reunião, vai gerar para ver como esse aluno está se desenvolvendo, né? Vai gerar para uma orientadora, caso ela queira entender como que está essa criança em determinado momento, em determinada semana. Então, aí vai ter relatório aos montes. Então, é isso. E o calendário institucional também tem uma diferença do plano básico para o plano Pro. No calendário institucional, o plano básico, você é quem vai inserir os eventos, tá? Como se você fosse o dono da sua agenda e aí você vai colocando os seus compromissos, como a gente já faz numa agenda normalmente, tá? Mas no plano Pro, você pode pegar o seu calendário e fazer o upload. Sabe aquele calendário que a instituição libera no começo do ano? Né? Que é o planner, que tem todas as informações de reuniões, e eventos e feriados, né? Você pode trazer ele aqui e a nossa inteligência artificial ela consegue importar todos esses eventos para você de maneira automática. E não é coisa... Você pode trazer qualquer tipo de calendário. Você pode trazer planners que tenham desenhos, ilustrações 1000. Ó, esse que eu peguei tem até... É bem, ó, bem desenhadinho, bem pequenininho. Mas a inteligência consegue ler pra gente e aí vai categorizar esses eventos. Então, você vai conseguir classificar
né, pedagógico, reunião, feriado, aniversariante, você vai ter essa visão. Leva um pouquinho mais de tempo, porque como ele é super cheio de frufru ali, ele está identificando todos os dados. Prontinho, já identificou. Olha lá, foram encontrados 58 eventos. Aí ele pergunta, você quer importar os 58 eventos? Às vezes as instituições trabalham com calendários compartilhados, então nem todas as informações são relevantes e importantes para você. Você vem e vai selecionando. Ó, esse aqui não preciso. Tiro do clique. Esse outro aqui não preciso do início do semestre, eu já sei quando é o início do semestre. E importar eventos. Você quer importar os que você selecionou? Sim. Prontinho, ele vem todos aqui. Você pode ver por todos ou por grupo. Ó, eventos, pedagógico, acho que o feriado veio aqui para outros. E você pode editar esses eventos. Então, eu posso vir aqui e escrever algo sobre esse evento. Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas. Trabalhar a atividade planejada em grupo. Vou salvar essa edição. Pronto, aqui, ó. Trabalhar a atividade planejada em grupo. Você pode editar, né? O calendário é seu. A inteligência só vai ler para você não ter o trabalho de ficar um por um. Mas você pode editar, apagar, mudar, inserir outros. E aí, sempre que tiver um evento, o sininho, ele vai avisar. No caso, aqui no meu caso, não tem nenhum evento próximo, então não tem nenhum recadinho ali do sininho. Mas ele abre um pop-up na tela com a informação, já falando, se você quer ver no calendário, ou você já sabe, pode dispensar. Toda vez que você abrir a plataforma e tiver um evento que vai ocorrer nos próximos 7 dias, você vai ter esse lembrete na tela, que é sensacional. Então é isso. Acho que eu mostrei toda a plataforma, criei o nosso relatório ao vivo. E agora eu vou deixar, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer saber alguma informação, ou se eu passei muito rápido por algum item, pode trazer aí, gente, quem tem. Lembrando que, não sei se eu falei, o que tem limite de uso é o gerar relatórios com a IA. Os PDFs, gente, não existe limite, não existe limite. Somente o relatório com a inteligência artificial que a gente colocou esse limite de um plano para o outro. Ainda não vou revelar valores, mas no plano básico posso afirmar que é menos de R$1 por dia. Gente, o investimento de vocês vai ser menos de R$1 por dia para uma mudança aí na vida de vocês. O que a Andrea perguntou? Se eu gravar vários alunos, como o sistema entende isso? Para você inserir as informações de cada aluno, Andrea, você tem que clicar no número, né? Então, o número 2. Você vai inserir no número 2. E aí, se eu quero replicar, ele vai para todos, mas é você quem escolhe replicar ou não. Vou pegar aqui uma situação. Vamos pegar um geral, vamos colocar uma observação, um destaque positivo. Todos os alunos trouxeram a tarefa que foi pedida para ser feita em casa na semana passada. Vamos lá, ele vai transcrever, copiar para todos. Confirmar, sim. Olha lá, destaque positivo vai para todos. Então, o sistema entende baseado nos seus comandos, tá? Que
Sempre que você vai inserir a primeira informação, você tem que escolher para que aluno você está colocando aquela informação. A Bela perguntou, posso editar o texto depois que a IA gera? Pode. Pode. Vou lá mostrar para você. Eu acho que eu falei sobre isso rapidinho. Ó, aqui no lapisinho, olha lá. Relatório pedagógico do aluno número 1. E aí, salvar a edição. Então, olha lá. Salvar as alterações? Sim, salvar. Ele vai ficar no meu histórico, já com todas as informações. Gabriela perguntou quanto tempo leva para criar os relatórios. Segundos, dependendo da velocidade da internet. Eu costumo fazer entre 15 e 20 segundos, ele gera um relatório. Funciona até para quem tem 25 alunos? Funciona até para quem tem 100 alunos. Funciona para todos. O que muda para quem está na lista VIP? Ah, boa pergunta! Para quem está na lista VIP, tem um presente. Um presentaço que nós estamos separando para esse pessoal. Gente, quem não entrou na lista, entra. Posso falar que vocês não vão se arrepender, tá? É um presente porque é o pessoal que está com a gente desde o começo. Então, gratidão. Vocês merecem ser presenteados à altura. Então, aguardem. João, coordenador e professor, desejo muito sucesso ao dossiê, porque permite que o professor foque no que realmente importa. Preparar uma excelente aula para o estudante. É isso aí, João. Essa é a nossa ideia. Ai, gente, eu adorei que vocês perguntaram. Adorei. Então, vamos encerrar, né? Queria agradecer muito a todos que participaram da live, os amigos, aos professores que estão interessados e acessaram para descobrir junto como que a nossa plataforma vai funcionar. Foi um prazer passar essa horinha aqui com vocês. Eu espero que eu tenha mostrado realmente como a plataforma foi desenhada, porque ela foi desenhada pra gente, né? Foi pensada cada ícone pro professor, para ajudar o professor. E a gente lança ainda em julho, semana que vem, faremos o pré-lançamento, então quem está na lista vai acompanhando, vai ter surpresa chegando aí no e-mail. Acessa lá o nosso perfil, segue a gente no Instagram. E é isso. Gratidão, vocês fazem parte aí desse projeto lindo. Obrigada às professoras da versão beta que eu vi que estavam aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada a vocês. Ajudaram com tantas informações, tantos comentários que foram preciosíssimos. E tamo junto, seguimos juntos. O dossiê é isso. Menos burocracia e mais presença. Olhar para quem realmente importa. Eu conto com vocês para a gente transformar a educação infantil e deixar ela cada vez mais leve, como deveria ser. A gente se vê em breve. Até mais. Beijo!